Aqui, casamento com 16 anos. Para a menina, casamento 18 anos para o menino, a idade mínima. Estipular idade é meio complicado. Só que aqui está até com um embasamento do Código Civil. Ok, 16 anos, 18 anos, não sendo menor do que 16 anos, apesar disso se poder. Teve gente que conseguiu casar com menos de 14 anos, com a anuência dos pais, e a igreja aceitou num dado momento. Tinha até mesmo, já a gente vai ler, porque isso aí vai falar aqui sobre a diferença de idade para o casamento, tudo isso. Mas vamos primeiro comentar esse item de número 1. 16 anos para a menina, 18 para o menino, ok. Namoro, noivado. O prazo de namoro, 1 ano. Esse aqui é o grande problema. Prazo de namoro, 1 ano. Será que em 1 ano é suficiente para conhecer o parceiro, a parceira? Às vezes você está casado há 20 anos e ainda não conhece o parceiro, a parceira por completo. Imagina de namoro apenas de 1 ano. Quer dizer, se a moça tinha 16 anos e o rapaz com 18, quando ele tivesse 19 anos e ela 17 anos, eles iam casar. Isso não se deve fazer. Na realidade, se deve exortar. Ainda que tenha um desejo do rapaz em casar, deve-se exortar. Olha, você primeiro tem que ter o seu emprego, primeiro você tem que ter uma estabilidade, vai estudar, vai trabalhar, vai ver se tem condições, aí você então pensa em casar. Se não, fica namorando. Pode ficar namorando por prazo indeterminado ou pelo prazo determinado pelos dois. A igreja não tem que meter o bedelho, como diz, na questão do casamento. Conheci muitos casos que só podia 1 ano, aquela coisa toda, eles casaram, mal se conheciam, aliás, foi até menos de 1 ano, às vezes 2, 3 meses, e logo se separaram. Teve casos, obviamente, a gente deve falar aqui a verdade, deve dizer, teve casos de pessoas casaram, apenas se conheceram. O próprio Davi Miranda, me parece que a irmã Irene conheceu ela em 3 meses, logo casou e ficaram casados para sempre. Claro que existe, mas a gente tem que analisar por outro ponto de vista. Teve gente que logo casou e logo separou, porque não conheceu bem. O parceiro tem que conhecer bem. Então esse limite, creio que hoje em dia nem vigora mais, mas se vigora, 1 ano é um prazo muito pequeno. E outra coisa, a igreja não tem que estipular prazo de namoro, coisa nenhuma. Quem que tem que estipular é os próprios namorados ou noivos. Ah, mas se ficar mais de 2, 3, 4 anos, vai haver fornicação. Vai haver isso, vai haver aquilo. Depende. Depende do nível de santidade deles. Depende do propósito deles. E eu, inclusive, creio que, ainda que haja fornicação, o que é a fornicação? É o sexo antes do casamento. Do casamento, da cerimônia religiosa e também da própria cerimônia oficial que vai celebrar no cartório o casamento na via civil. Eu creio que até que se ocorra, ou se ocorrer o ato ali entre eles, e tiver o propósito de casamento, quer dizer, eles cometeram, vamos dizer, um pecadinho, mas eles têm um fito de casar, porque na realidade ela já era carne dele e ele já era carne dela, só anteciparam. Ah, mas tem que se reservar para o casamento. Isso aí é coisa mística, mágica. Qual é a diferença de eu estar lá recebendo a bênção da cerimônia religiosa ou de estar lá registrado no civil que tem a ver com patrimônio? Ah, mas se você fornicar, você não vai receber a bênção religiosa. Pouco importa. O que importa é que vão casar. Diferente de outros que recebem a bênção, são virgens, não copularam e logo se separam. Não dá no mesmo? Tem que agir com certa sabedoria nesse assunto. Ok, meus caros? Atualidades PG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.